Olá, passando para te deixar um recado do coração de Deus. Algo que eu não sabia, que eu não entendia plenamente e que eu espero que essa palavra faça você entender melhor. Lá em Mateus está escrito: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu nunca entendi exatamente o que era buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E há algum tempo Deus tem me feito entender melhor. Quando nós chegamos para o reino de Deus, nós chegamos com muitas mazelas, com muitas coisas para serem mexidas, transformadas no nosso interior. E o Senhor me fez entender e comparar, fazer um paralelo entre a saída do povo do Egito e a conversão propriamente dita. O sair do Egito é quando Deus consegue te fazer entender que você está no mundo, no lugar errado, sobre influências erradas, toca no seu coração e você aceita Jesus como Senhor da sua vida. Isso significa a saída do Egito. E quando o povo saiu do Egito, eles não chegaram imediatamente na Terra Prometida. Eles passaram por um deserto. E é aí que eu tive um entendimento. Quando a pessoa se converte, ela é tirada do Egito. O espírito dela é imediatamente recriado, segundo o que está escrito na palavra de Deus. Porém, a sua mente, as suas atitudes, o seu coração precisam ser trabalhados pelo Espírito Santo. Precisam ser transformados pelo Espírito Santo. E precisam ser libertos. Sim, é isso que é necessário. Quando o povo estava no deserto, eles saíram do Egito, o faraó foi atrás deles. Quem conhece a história sabe muito bem. Deus deu vitória. Mas no deserto é que deveria ter acontecido a libertação dos costumes do Egito, da forma de pensar do Egito e da fé viva num único Deus como nosso Deus. E quem conhece a história sabe que eles reclamavam muito porque sentiam falta das coisas do Egito. É muito falado sobre a comida do Egito. Quando eles tiveram uma oportunidade, eles fizeram um bezerro de ouro. Ou seja, passaram 40 anos no deserto. E de todo o povo que saiu, só 2 pessoas entraram na Terra Prometida. Isso diz pra gente que entrar na Terra Prometida é preciso dedicação e um trabalho sério na nossa própria vida. E isso é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Porque se a sua mente não for transformada, se você não for liberta completamente, se você não tiver um coração moldado, modulado, aperfeiçoado, como que Deus vai usar você para abençoar outras pessoas? Você só vai possuir a terra da promessa, você só vai entrar na terra da promessa se você entender isso, que você precisa exercitar sua fé, que você precisa, como Paulo disse a Timóteo, não foi a Timóteo, se eu não me engano é Filipenses, trabalhar, efetuar a sua salvação com temor e tremor. Você precisa
buscar o reino de Deus e a sua justiça. E o que é o reino de Deus? A palavra diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E a gente vai começar pela justiça, porque quando você está no mundo, você vive uma vida com muitas injustiças, sob a influência mundana. E quando você vai se achegar para o reino de Deus, você precisa se livrar dessa mentalidade mundana. Você precisa mudar a sua forma de falar, de pensar, de agir e de sentir. Quando a Bíblia diz que a gente é feito nova criatura, isso é um processo, não acontece num piscar de olhos. E é aí que muita gente se escandaliza, que muita gente se entristece, que muita gente desiste, porque não entende o que está escrito. Por exemplo, a palavra de Deus, ela nos diz que Jesus, ele empobreceu para que nós sejamos ricos. Ele se fez pecado para que nós sejamos chamados justiça de Deus. Ele adoeceu para que você tenha saúde. A primeira coisa que é importante você entender é diferenciar a sua realidade da verdade. Você lembra que Jesus falou? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente só tem como conhecer a verdade, e a verdade para a gente não é uma história, é uma pessoa chamada Jesus Cristo. A verdade para a gente é o que ele diz. Lá em João está escrito: no início era o verbo e o verbo se fez carne. Então, o que está escrito é a verdade, é o que Deus tem para a gente. E isso nem sempre tem a ver com a nossa realidade. E essa realidade, ela precisa ser mudada. Como que ela pode ser mudada? Através da nossa fé na palavra de Deus, no que está escrito. E num outro livro da Bíblia, Atos, está escrito assim: crie, por isso falei. Precisamos entender a importância de confessar, falar, declarar a palavra de Deus, para que assim a nossa realidade comece a ser transformada e alinhada ao que está escrito por Deus a nosso respeito. Isso nós chamamos de justiça. Por isso que nós temos que buscar, porque é injusto você permanecer doente, uma vez que está escrito verdadeiramente, Jesus tomou para si as nossas dores e as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós já fomos curados. Presta atenção no verbo. O verbo está no passado. Você já foi curado. No entanto, a sua realidade mostra que você está doente. E como que a gente vai alinhar a sua realidade com a verdade? Repreendendo, não aceitando o mal, confessando a palavra de Deus e, claro, crendo. Você está conseguindo entender? Como esse áudio já está bem longo, eu espero que você medite sobre algumas coisas que eu falei e entenda, porque a gente vai ter a parte 2. Deus abençoe o seu dia e até lá.